É, todo mundo Ah, bem? Fala aí, cara. Tá tudo tranquilo? Fernando, você está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Tô te vendo bem. Bonito, lindo como sempre. Inclusive. Repara. Ah, com esse fundo maravilhoso aí de chroma key. Chroma Ó, key natural. Ó, muito bom. E aí, tá de boa? Tá com a melhor camisa? Eu lembro dessa camisa. Essa é a melhor camisa, não é? é do BBB Fufufu. Essa é do BBB Fufufu. Muito bom. Oi, e você, Stella, tudo bem? Tudo bem, Vitor? A gente já começou, né? Agora? Começamos. Ah, Vambora, vambora. massa, massa. Tá Legal, lá? tô bem. Tô feliz aqui de estar com vocês de novo, mais uma vez. É sempre muito gratificante. Tenho, assim, uma super admiração no trabalho do CEPAC e estamos aí para bater um papo legal. É isso. Eu vou pedir para que vocês dois falem um pouco sobre a caminhada de vocês aí, não só pela educação, mas na assistência, com projetos, enfim. Então a gente vamos começar trocando essa ideia e aí depois a gente entra no papo mesmo, tá bom? Show. Vamos começar para a Estela? Pode ser? Bora! Tá lá. Bom, dentro da minha trajetória profissional, né, eu me graduei em gestão de políticas públicas, tendo uma trajetória aí, né, de 8 anos na gestão pública, sobretudo com política pública de juventude, cultura e educação. Nos últimos tempos eu tenho me especializado, né, me especializei em economia urbana, justamente para pensar dessas interações no ambiente da cidade, tendo a cidade como um pano de fundo fundamental e importante para as transformações necessárias, né, na nossa estrutura social. E aí, a partir dessa especialização, eu comecei a me interessar por metodologias inovadoras, né, que gerassem ambientes propícios à inovação social, tanto dentro do âmbito das políticas públicas, quanto dentro negócios de impacto social. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória, né? Trabalhei no poder público por 4 anos, depois passei um pouquinho pelo terceiro setor. Hoje eu empreendo e também trabalho com alguns projetos em consultoria, mais especificamente em política pública de educação e juventude, e também de metodologias de inovação para transformação de ambientes, né? Criação de ambientes propícios para a inovação. Então, um pouquinho aí da minha trajetória. Muito bueno. E você, cara? Bom, queria agradecer primeiramente, né, que eu acho que não estava na live, não sabia que estava ao vivo, então agradecer o convite. E, bom, minha trajetória, eu sou historiador de formação, né, então eu fiz história lá no comecinho da minha carreira. Desde o começo da minha graduação, eu me envolvi com assistência social, trabalhando no CEPAC, então eu comecei muito novinho, a minha trajetória como educador no CEPAC. Trabalhei como professor do ensino público, na rede estadual, trabalhei em escola particular também. Então, mas a minha trajetória, ela é construída quase que 100% na assistência. Então, eu fiquei muito tempo aí no CEPAC, foram 8 anos. Pinguei em outra instituição, como educador de cidadania, fiquei bastante tempo, e recentemente como analista de projetos. Também sou professor de karatê numa outra ONG e desenvolvo um trabalho artístico com slams, né, com as batalhas de poesia de rua. Então, sou organizador dos Naós, ali de Osasco, há cerca de 2, 3 anos, e tenho um trabalho como artista também, como poeta, pessoa que vai circulando. E, recentemente, eu me envolvi numa especialização em psicopedagogia, que é uma coisa que me chama muito a atenção, a questão da aprendizagem, como as pessoas aprendem, né, como que eu posso olhar para uma organização e ver o que está precisando mudar, o que tem de potência, o que não tem, o que dá para mexer no campo da aprendizagem mesmo, né, como a gente pode atuar na aprendizagem dos seres humaninhos. Então, fazendo um resumão, é isso, e também sou idealizador do projeto Aula Viva, junto com um menino aqui embaixo, Vitor Hugo. A gente tem uma iniciativa aí para levar conteúdo sobre política, educação, cultura, arte, uma iniciativa nova aí que vamos colher frutos em breve. É isso. Então, vou me apresentar, porque provavelmente tem gente que não nos conhece que devem estar nos assistindo aí. Eu sou o Vitor, eu sou educador social de cidadania na CEPAC, historiador também de formação, pós-graduado em História pela PUC,
E hoje nós vamos falar sobre metodologias inovadoras. Então, vou convidar para todo mundo fazer essa reflexão junto conosco. E eu acho que a ideia é a gente tentar pensar além da educação, além da assistência, mas pensar como a gente consegue incorporar essas metodologias inovadoras no nosso dia a dia, né? Então, como que isso perpassa em vários espaços, inclusive no modo que a gente constrói nosso pensamento, nosso modo de construir estratégias para o dia a dia mesmo. Vou perguntar aqui, aí, quem tiver à vontade, a gente já pode ir trocando ideia sobre isso, né? Eu queria saber, trazendo isso para o grande público, o que são metodologias ativas e o que são metodologias inovadoras. Quer começar, Estela, ou eu começo? Você que sabe, você que manda. Quer tocar aí? Eu queria fazer uma fala antes de discutir metodologia. Será que pode? Vai embora, vai lá, faz lá. Então, antes, a gente conversou, eu e a Estela, um pouquinho, né, sobre a live e tal, e aí eu vim com uma inquietação. Porque antes de a gente pensar metodologia, eu acho que tem que pensar tem uma coisinha antes, né? Porque a metodologia é a pergunta como, né? Como que a gente faz? É o método. E no meu olhar, quando eu olho para a metodologia ativa, enfim, eu acho que tem algumas coisinhas antes, né, que a gente tem que pensar. Enquanto ser humano, enquanto seja no campo da educação, na assistência, na poesia, no seu projeto de vida pessoal, tem algumas coisinhas que é legal pensar. E eu fiz aqui algumas perguntinhas, né? Então, a primeira é o que eu escolhi fazer e por que que eu faço do jeito que eu faço. Então, acho que, seja o campo, né? Por que que você escolheu isso? É uma escolha, né? Acho que tem que começar daí. Por que que eu escolhi? Por que eu faço do jeito que eu faço? Por quem eu faço e para quem eu faço? Acho que essas são perguntas. Estou até recuperando um pouco de Paulo Freire. Paulo Freire trazia essas perguntas para a gente pensar um pouco. Né? A favor de quem e contra o que eu estou pensando e estou fazendo, né? Estou agindo. E acho que a última pergunta é qual que é o meu objetivo maior, né? Aonde eu quero chegar? Acho que essas perguntas, elas são importantes porque elas trazem um bichinho que está aqui dentro, são as suas inquietações primeiro, que vão dizer, o que vão te mobilizar, né? A partir daí você consegue pensar a metodologia de um jeito mais seguro consigo mesmo. Você tá ciente, você entendeu o que você quer, para quem que você quer, aonde que você quer. Então vamos pensar o como depois. Então acho que antes de pensar metodologia ativa, metodologia inovadora, acho que tem essas perguntinhas antes. Qual é o bichinho que te move? Quais são os problemas que te incomodam, né? Contra quem, a favor de quem a sua ação age. Então, eu só queria fazer essa fala antes de pensar a metodologia, porque eu acho que ela subsidia o pensamento da metodologia. Mas é isso. Sim. E eu acho que trazendo esse ponto que você falou, Cauê, e já falando um pouquinho, puxando para a metodologia, né? Porque eu acho que essa essência que você colocou, ela está dentro também dos formatos e das formas e dos comos, né? Então, é muito necessário a gente pensar o porquê, porque quando a gente fala de metodologia, a gente está falando do usuário ou do aluno e do estudante como principal agente do próprio conhecimento, né? Como principal ator da construção da sua trajetória do conhecimento e da sua própria história. E aí, para a gente pensar esse jovem ou esse usuário como ator do próprio conhecimento, ele precisa saber o que, né? O porquê, como o Cauê mencionou. E aí, basicamente, as metodologias ativas, o nome ele é bem esclarecedor, né? Ele promove essa ação do jovem, do estudante, do usuário, quando a gente fala na perspectiva da educação e da assistência social, né? E para a gente entender esse porquê, a gente precisa de ambientes propícios para encontrar esse porquê, né? Porque é importante a gente pensar que não é simples a gente falar da quebra de um paradigma, de uma metodologia tradicional, que, claro, a gente pode pensar ainda no hibridismo disso, elas ainda têm uma função, podem exercer uma função importante, né? Mas quando a gente pensa nessa trajetória de criar esse ambiente propício, a gente precisa transformar as formas como o próprio... e aí a gente está falando, né, também do educador, do papel desse educador no processo da metodologia ativa. Como que
que ele vai lidar com essa quebra de paradigma da sua própria formação, né? Então, para a gente falar de metodologia ativa, a gente está falando em contraponto das metodologias tradicionais, que surgiram na primeira Revolução Industrial, num formato de sociedade completamente diferente do que a gente vive hoje, né? Não só as transformações que a pandemia vem trazendo, mas a sociedade como um todo antes da pandemia já vinha se transformando, né? Então, eu acho que quando a gente pensa em metodologia ativa, a gente pensa, né, nesse usuário, nesse beneficiário, estudante, aluno, jovem, como principal autor da sua trajetória e do seu conhecimento. E aí a figura de um educador como um facilitador desses processos, né? E não só como um facilitador, mas também como um bom observador que vai identificar as potencialidades também. Isso é muito importante quando a gente fala de metodologia ativa, né? Então, acho que são esses pontos que a gente pode trazer para, né, pensar em definir o que seria essa metodologia ativa. Não, de fato, assim, eu concordo muito com o que vocês falaram. O Ká falou sobre tentar pensar esses processos que antecedem. Se a gente for refletir um pouco sobre grandes pensadores que desenvolveram métodos dialógicos e dialéticas e métodos que a gente fala assim, ó, esse cara tem um modo de pensar que influenciou toda uma camada. É bem nesse sentido de realmente ter a vontade de fazer e pensar como essa metodologia vai tomando uma consciência daquilo que você está fazendo. Isso me lembra muito Freire, que é pensar na questão de fazer problematizando e de uma forma que seja consciente, conscientizadora, né? E penso como isso é importante dentro do trabalho que a gente faz, que é uma tríade, na verdade, né? Tá ali o nosso usuário, né? Dizendo assim, aluno, o jovem, né? Para quem não conhece o termo, a família e a comunidade. Então, será que nesse ponto há algo mais democrático do que envolvê-los de uma forma participativa e que seja reflexiva também, né? Que a participação tem que ter esse processo de reflexão também para fazer sentido. Outra perguntinha. Já que a gente está discutindo nesse ponto, eu toquei no assunto da tríade, qual é o papel das pessoas dentro de uma metodologia ativa? Assim? Qual que é o papel do educador? Qual que é o papel do jovem? E trazendo aqui, vou sempre puxar isso para o CEPAC, o papel da família dentro disso que a gente faz, como que a gente consegue incorporar isso de uma maneira que seja uma metodologia mais consciente mesmo? Vai eu ou vai tu, Estelinha? Vai lá, já começou? Eu acho que primeiro vou voltar um pouquinho no paradigma que a Estela colocou, que é esse método mais tradicional, que surgiu lá na Revolução Industrial, junto com a Revolução Francesa, que coloca o educador, o professor e o aluno em lugares, né? Eles delimitam muito bem. A gente está pensando em sala de aula, não sei o quê, enfim, vamos pensar esse campo da troca de saberes, né? Tem espaços muito bem delimitados, o professor está ali com uma função muito específica, e não que na metodologia ativa não esteja também, mas é que a estrutura por trás é diferente, né? O professor, lá atrás, no tradicional, ele é o expositor, ele é o detentor, ele é a fonte de conhecimento, e ele vai depositar, vamos falar do Paulo Freire de novo, vai fazer que nem no banco, vou depositar na caixinha vazia que é o aluno, né? Isso tinha uma demanda social na época, né? A Revolução Francesa estourou, a Revolução Industrial estourou, você precisava ensinar novos meios, novos modos de vida para as pessoas, não tinha mais monarquia, era uma república aí, enfim. Então, esse modelo tradicional está nesse lugar, eu preciso passar, eu preciso incutir nas pessoas determinado saber. E eu acho que a metodologia ativa, ela vem e não é que vai trocar de posição, vai misturar tudo ali, vai misturar tudo os papéis, mas ainda assim bem definidos. Então, o professor ele deixa de ser o detentor do conhecimento e passa, como a Estela colocou antes, a ser um facilitador e um observador, né? Por vezes, um expositor também. Né? O método expositivo não se anula na metodologia ativa, mas ele vai ocupar esse caminho de observador e facilitador, tanto nas potências, como a Estela comentou, quanto quais são as fragilidades também. Acho que quando a gente discute
no serviço de convivência, no CEPAC, a gente tem que olhar muito para a fragilidade, para a vulnerabilidade, né? Porque a gente está pensando numa garantia de direitos, e esse indivíduo está sendo lesado em algum lugar e está gerando uma vulnerabilidade. Então, o professor ele vai para esse lugar de alguém que sabe, mas não sabe mais e não sabe menos, sabe alguma coisa, que é diferente do que os alunos sabem, né? E ele vai para esse campo do observador e facilitador. Já o aluno, eu vejo numa outra posição, de alguém que sabe também, mas que sabe diferente, sabe de outro jeito. Então, um dos ganhos que eu vejo que a metodologia ativa tem é justamente o aluno começar a se apropriar do que ele sabe, de onde ele está, do que ele tem de conhecimento, de saber. E ele passa a ser, vou usar o termo, né, batido, mas ele passa a ser um pouco mais protagonista do trajeto que ele vai percorrer enquanto estudante, enquanto usuário, enquanto um funcionário, quem sabe, pensando romper um pouco com esse campo. Mas agora ele vai guiar mais, ele vai guiar o caminho por onde ele vai passar no seu processo de construção do saber. Então, acho que é um pouco disso. E eu acho que trazendo uma imagem mais visual, assim, disso que o Cauê trouxe, é pensar que, né, no método tradicional você tem uma relação hierárquica, né, desse educador, então, vertical, e na metodologia ativa a gente tem esse processo horizontal, onde, na verdade, é um ambiente tão propício a esse protagonismo que todo mundo aprende, né? O próprio educador e o educando estão ali crescendo e aprendendo juntos. E isso é importante colocar, essa imagem é importante a gente ter, porque essa quebra é uma quebra de paradigma muito relevante também quando a gente vai falar sobre assistência social, né? Então, a assistência, ela tem um pouco essa peste de ser assistencialista numa perspectiva hierárquica, mas, na verdade, quando a gente utiliza a metodologia ativa nesse ambiente, né, pensando no relacionamento holístico com aquela família, com aquele jovem, pensando na escola além dos muros, né, pensando na escola enquanto a comunidade que está ao seu redor, a metodologia ativa ela traz essa potência através de uma ferramenta muito importante, que é a escuta ativa, né? Então, como que esse educador ele consegue ser esse agente facilitador, consegue ser esse agente observador? Escutando. E parece simples, mas na verdade a gente não aprende a escutar verdadeiramente, né? Escutar ativamente o nosso próximo e a pessoa com a qual a gente está se relacionando, seja no ambiente de trabalho ou pessoal. Então, a ferramenta da escutativa ela é uma ferramenta muito potente para esse processo de transformação e dessa quebra de paradigma, tanto no ambiente da educação quanto no ambiente da assistência social, né? Porque é necessário que a gente entenda e conheça verdadeiramente as pessoas. Geralmente a gente tem uma ideia sobre elas, né? E aí, se a gente fica muito preso a essa ideia sobre elas, a gente não inova. E aí, por isso que a metodologia ativa não é a mesma coisa, mas ela vem muito casada com a inovação, né? Então, porque quando a gente pensa nesse jovem ou nesse usuário como ator, né, da sua própria história, ator da sua própria trajetória de conhecimento, da criação de conhecimento, a gente está falando também que o acesso a esse conhecimento mudou, né? Antes, a figura do professor, de forma hierárquica, era importante, porque a gente não tinha... Claro que a gente ainda tem muitos problemas e desigualdades sociais no Brasil relacionados a acesso à internet, mas já cresceu muito, né, esse processo dentro da juventude, no âmbito da juventude, de que acessar esse conhecimento é fácil. Então, eu até brinquei com o Cauê quando a gente estava falando sobre as metodologias em si, né? Eu posso pegar, tem um passo a passo lá de como fazer o design thinking, é fácil. Agora, eu preciso criar o meu ambiente propício, tanto interno como profissional, quanto institucional, para que aquela metodologia seja aplicada, né? Então, o acesso a esses conhecimentos, hoje em dia, está muito mais fácil, que faz com que perca o valor que antes existia, e realmente ele tinha, daquela figura do professor como, e do educador como aquele que passa aquele conhecimento. Hoje a gente tem acessos mais facilitados por vídeos, então a gente tem discutido sobre a questão da leitura continuar sendo importante, mas também o aprendizado através de vídeos, outras formas, jogos, e aí a gente já vai entrando mais especificamente nas metodologias, mas tem esse ponto importante, assim, é necessário a gente criar um ouvido para escutar ativamente. Escutar ativamente é identificar as necessidades e as dores por trás daquilo que as pessoas estão colocando e falando, né? E aí, para isso, precisa de muito treino e precisa de muita abertura.
Então, precisamos estar abertos, e para estarmos abertos, a gente precisa estar aberto ao erro também, né? Hoje eu desenvolvo um trabalho com educadores do ensino técnico do estado de São Paulo, e a gente trabalha muito essa perspectiva, porque muitos têm resistência ainda, né? Quando a gente pensa, né, nas novas bases curriculares, pensando em desenvolvimento de habilidades e competências, através de metodologias mais ativas, né? Mas tem outros que não têm resistência, mas têm muitas dificuldades e eles assumem, né? Tipo, olha, eu realmente tenho dificuldade de entender como é esse processo, eu preciso me desconstruir, preciso desconstruir todo o meu processo formativo até então. Então, isso não é simples, não é trivial. E aí a gente precisa lidar com isso de uma forma muito tranquila, que seja aberto ao erro, do educador, do educando. Precisa ser um ambiente muito seguro, assim, eu gosto dessa palavra quando a gente fala de inovação. A gente precisa construir esse ambiente seguro de que está tudo bem errar, né? E aí, a partir dos erros, a gente vai construindo bons frutos e acertos, né? Então, isso é bem interessante também. Não, e é isso, assim, eu acho não, tenho certeza que essa educação, essa construção de conhecimento mais ortodoxo e tradicional é uma coisa que é estrutural, né? Eu acho que perpassa, se a gente for pegar ali e olhar como as bases se deram ali da construção, a gente vai pegar século XVIII para cá e a gente vai vir destrinchando, vai ver que a mudança estrutural, de fato, de romper, foi pouca, né? E já que você tocou nesse assunto de falar sobre essas resistências, assim, o que a gente pode praticar, ainda mais dentro de um serviço como o nosso de assistência social, e a gente está trabalhando com convivência e fortalecimento de vínculo, então boa parte dessas metodologias de forma personalizada, elas podem dar muito certo, assim, mas como que a gente pode fazer para lidar melhor com as crenças limitantes, que todos nós temos, né? Eu acho que é um processo, mas, assim, de experiência de vocês, assim, vamos conversar sobre isso agora, assim, como cada um foi lidando e desfazendo essas crenças até chegar a ter um contato maior com essas metodologias. Pode começar, Stella, você? Sim, bom, eu acho que vai muito disso que eu coloquei, né? Desse ambiente seguro. A gente precisa estar muito seguro de que eu vou ser acolhido, né? Então, pensando não só no usuário final, né? Do jovem, do estudante, mas também do papel do educador, né? E desse servidor público também, né? Então, dele ter esse processo de acolhimento nessa transição e que tenha um ambiente propício para que ele consiga colocar as suas fragilidades, né? Porque é muito importante quando a gente fala disso que você pontou de ser estruturante, né? Tá na estrutura, tá no nosso processo de formação, que fique inevitavelmente na gente, né? E se a gente não tem um ambiente tolerante através, né, de uma escuta empática e de uma escuta ativa, a gente não consegue desenvolver esse trabalho com o usuário, né, com o beneficiário de uma determinada política pública, seja o jovem ou os familiares. Então, eu acho que o primeiro passo é a transformação interna, né? Então, como que esse ambiente interno organizacional vai ser acolhedor o suficiente para esse profissional, né, estar nesse processo de transição. As resistências, né, eu acho que você precisa ter grande papel de facilitação nesse ambiente organizacional também, porque essas resistências, elas vão existir. Então, eu já fiz reuniões com professores em que um falava que, nossa, achava um absurdo, que não tinha que ser assim, porque aluno não vai se interessar de jeito nenhum, e um outro que já vinha com um corpo e um processo mais de não, mas vejamos bem, a gente pode pensar novas formas. Então, eu acho que colocar os diferentes no mesmo ambiente também é muito interessante, né? A gente precisa saber valorizar essas diferenças, porque elas não são ruins. Às vezes a gente olha a resistência como algo ruim, mas na verdade ela constrói também, né? Então, eu acho que ter esse olhar e essa sensibilidade para as diferenças e ter um espaço acolhedor para essas diferenças é um passo fundamental para o ambiente organizacional interno. E aí, só assim, a gente consegue pensar numa metodologia ativa de inovação para o ambiente externo. Então, no relacionamento com os familiares, até no ano passado a experiência que a gente teve lá no CEPAC, né, vocês que estavam com aquela questão de como fortalecer o nosso vínculo com essas famílias, né, não tinha como vocês pensarem no fortalecimento do vínculo com os familiares se vocês não pensassem antes o fortalecimento de vínculo da própria equipe que iria trabalhar com esses familiares. Então, uma metodologia inovadora e ativa, ela
parte muito disso, da valorização das diferenças, né? E da construção dessa transformação interna para o externo. Eu acho que cai um pouco no que eu falei no começo, que é desse espaço interno, me lembra muitas perguntas que eu citei antes, né? Para quem? Porque acho que a gente começa a mexer aqui dentro, né? Mas acho que quando a gente se depara com essa questão da metodologia ativa e do inovar em si, acho que um ponto que, não sei se foi você, Vitor, que falou, que é esse medo de errar que aparece, né? Esse medo de quebrar com o que está posto, né? Com que do jeito que está, mas está dando certo ali, vamos continuar fazendo. Então, acho que eu entrei em contato com esse termo lá no primeiro semestre da graduação com um professor chamado Vismara, que colocou Vismara, foi seu professor também, né, Safado? E o Vismar, ele apresentou um papelzinho, assim, um xerox, sem vergonha, com vários jeitos diferentes de dar aula. Diferente do que era expositivo, diferente do que era o professor ali apresentando um PowerPoint ou só falando. Quando eu fui cair para a sala de aula, eu me vi reproduzindo o sistema antigo, né? Falei, puta, porque é isso, né? A gente vai reproduzir, a gente acaba reproduzindo essas coisas. E aí eu acho que vai um pouco da sua disposição de fazer o diferente mesmo, mas ter por trás as perguntinhas antes, né? Porque a gente acaba, você está lidando com vidas, você está lidando com jovens, e você está num papel ali, né, de referência. Então, tudo que você vai fazer enquanto educador tem que ter muito cuidado, tem que ter muita sensibilidade. Então, se você está seguro, né, que aquilo não vai ser agressivo, enfim. Se você está muito ok consigo mesmo, onde você quer chegar, eu acho que não tem por que não tentar fazer, né? Você não tem nada a perder. Você tem um objetivo, está bem traçado, você sabe quem é o teu público, você sabe, tem a sua sensibilidade aguçada. Então, acho que o primeiro passo é você se abrir mesmo, como a Estela disse, se mexer aqui dentro para fazer, para mudar. E o segundo passo, isso eu falando, é mexer com a sua sala de aula, mexer com o espaço que você vai atuar, mexer mesmo, desconstruir o que está, porque geralmente é carteira, uma atrás da outra, tem todo um espaço já pré-formatado. Então, mudar o espaço, né, o espaço físico já promove uma mudança ali de clima, né? Então, acho que o primeiro passo, no meu olhar, são esses, é você tá ok com o erro, vai errar mesmo, às vezes você não vai chegar onde você chegou, onde você queria chegar, às vezes vai chegar num outro lugar muito além, né, muito mais positivo, ou, enfim, mas é tentar. E você respeitar o indivíduo que está na sua frente, enquanto um ser humano, na sua forma integral. Acho que primeiro você ter esse respeito contigo mesmo, né, e não ter, é o norte aqui, ó, tem que estar na cabecinha, carimbado. É um ser humano e eu preciso respeitar ele em sua integralidade, né? Então, acho que começa um pouco daí. Com certeza. É isso, assim, eu acho que além dessa criação de ambiente que eu percebo que a gente no CEPAC mesmo vem tentando avançar, e depois daquele encontro que nós tivemos lá, Estela, aquela formação, percebi muito, assim, em sentido de incorporar de fato, assim, é claro que mexer com estrutura é uma coisa que demanda, e nem sempre a estrutura é uma coisa negativa, a estrutura é só, às vezes, uma coisa que tá ali, né, mas que ela acontece como prática, mas a gente começa a olhar outras formas de fazer e já consegui observar várias coisas, assim, várias mudanças, mas daqui a pouco eu vou falar mais disso no sentido prático. Chegou perguntinha. Legal. Vamos lá. Quais as vantagens de usar... Gostou, né, cara? Quais as vantagens de usar a metodologia ativa para o usuário, aluno / estudante? Chegou desse jeito. Massa. Quais as vantagens? Olha, vou colocar, porque eu acho bem interessante essa pergunta. Quando a gente promove, né, uma metodologia ativa com esse jovem educando usuário, a gente permite que ele encontre, né, até que a gente conversa sobre a questão de projeto de vida, o seu verdadeiro propósito dentro daquele ambiente onde ele está, né? Seja uma escola, seja uma organização não governamental como o CEPAC,
porque ele ser esse ator, esse agente, é o primeiro passo. Por que que isso é benéfico, né? Quando a gente fala de estrutura social, e quando a gente fala do ambiente da escola e dessas organizações que têm que transcender essas barreiras, a gente está falando de jovens que se sentem parte dessas comunidades, né? E geralmente, para a gente se sentir parte da nossa comunidade, a gente precisa saber quem a gente é dentro dessa comunidade, né? E aí, uma ferramenta que uma metodologia ativa pode proporcionar para esse jovem usuário é saber qual que é o papel dele naquela comunidade. E a partir disso, através, aí falando de algo mais prático das metodologias em si, por exemplo, resolução de problemas. Ele pegar um problema real em que ele vê na comunidade dele específico e aquilo ser propulsor para ele ir atrás do conhecimento, atrás de uma solução, e aí ele se torna naturalmente ator porque ele sente aquele problema, ele quer transformar aquilo, né? Então, eu acho que um dos maiores benefícios da metodologia ativa na área da educação, com os beneficiários dos programas, como, por exemplo, do CEPAC, é proporcionar que esse jovem seja agente transformador da sua comunidade. E aí, naturalmente, as barreiras da escola já vão ser transcendidas, porque ele vai levar isso para os lugares onde ele está, né? Então, acho que quando a gente pensa em benefícios das metodologias ativas, esse é o primeiro que vem na minha cabeça, assim. E o mais importante, né? Porque a gente está falando de formar cidadãos, né? Que vão estar aí no mundo, que vão estar na cidade, no trabalho, que vão se relacionar com pessoas. E se a gente vai para esse mundo, pensando na perspectiva da educação, sem saber qual é o nosso papel, a gente acaba aceitando, né, o que vem e acaba não se sentindo bom o suficiente, porque de fato você não está no seu caminho, né? E aí é muito legal ver alguns casos, assim, a gente pode depois compartilhar com o pessoal alguns vídeos de jovens que descobriram esse caminho, né, que tinham notas péssimas no formato tradicional, que se sentiam burro, e o jovem falando assim, é muito significativo, ele fala assim, olha, eu me sentia um burro, e aí de repente eu vi que eu era bom de contar história, né? E aí ele pegou aquilo como de fato um propósito dele no mundo, e ele começou a concorrer, enfim, concursos internacionais e ser um baita contador de história. Esse jovem, se ele não descobrisse que ele tinha esse lado bom para dar, ele ia continuar o resto da vida se considerando um burro, né? Então, acho que esse é um dos problemas, é um dos maiores malefícios, digamos assim, da maneira tradicional. A gente coloca muito em caixinhas e aí, de fato, a gente não vai ser bom em tudo, né? E a nossa cobrança por ser bom em tudo nesse formato é muito maior do que num formato onde você é mais ativo e mais ator desse conhecimento, né? Então, acho que tem esse ponto, já respondendo a pergunta. E eu acho que cai num outro lugar, também tentando responder a pergunta, né, qual que é o benefício e tal, cai um pouco na justiça cognitiva. Além de ser justiça social, a gente tem que discutir um pouco sobre justiça cognitiva, um termo que eu estou conhecendo agora, né, estou me aprofundando, mas diz respeito sobre as multimodalidades da aprendizagem, né? E quando a gente está no sistema um pouco mais tradicional, a gente acaba ficando preso a algumas modalidades únicas e exclusivas de aprendizagem, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, no Instagram é um ótimo exemplo de multimodalidade. Quando você tem um texto com uma música, com uma imagem em movimento, você está mexendo com várias modalidades da aprendizagem. Acho que a metodologia ativa, através da gamificação, através da construção de mapa mental, através do design, não sei falar em inglês, design thinking, através do de café, através de um monte de coisa. A gente está mexendo não só com a escrita, caderno, a gente está mexendo com uma multimodalidade, o que favorece a aprendizagem das pessoas, né? A gente acaba caindo na justiça cognitiva. E eu acho que tem um outro fator muito bacana para a gente pensar, que acho que o maior ganho da metodologia ativa para o aluno, para o jovem, para o usuário, para quem quer que seja, é o termo chamado autogestão. Eu acho que as metodologias ativas, como elas são construídas, elas estimulam os jovens a percorrerem caminhos, né, de uma forma mais independente e autônoma. E acho que isso tem a ver com o processo de autogestão. E a autogestão é o ponto alto da autoconsciência. Então, eu vou falar um monte de auto aqui agora, né? Para a autoconsciência acontecer, a gente precisa de autoobservação junto com autodescrição. Então,
acho que a metodologia ativa, ela começa a aguçar tudo isso na gente. A gente observar um pouco melhor, a se observar, a tentar descrever um pouco, porque é interativo, é comunicativo, então você precisa começar a descrever suas ideias, o que você sente, o que você pensa. E acho que esse processo que na verdade, ele acontece na vida, não só nos espaços de aprendizagem, ele vai promover essa autoconsciência, essa autogestão, que faz com que ele se reconheça enquanto sujeito no território, enquanto sujeito na sua família, enquanto sujeito na nação, enquanto sujeito político, enquanto sujeito, enfim, enquanto sujeito. Né? Então, ele, a partir dessa autoconsciência, ele consegue gerir isso, ele vai administrar, ele sabe para onde ir. Então, tudo isso no método ali, né, usado em sala de aula, usado nesses espaços de saber. Então, acho que esse é o ganho. E a gente tem a partir daí, nunca é só isso, você nunca vai só se autogerir no saber, você vai se autogerir nos seus problemas pessoais, isso tudo transcende, né? Tem outro conceito que fala da transcendência. Então, você aprende algo, mas você está transcendendo para vários setores. Então, quando você aprende a se auto-observar, você se auto-descrever, isso vai para todos os campos onde você está inserido, né? Então, acho que o ganho é essa autogestão, esse reconhecimento de quem você é, aonde você atua, e o que você vai fazer com isso. Eu acho... Desculpa, vai Pode falar, Vitor. Não, era só para complementar, né? Trazendo um pouco para as transformações da atualidade, né? A gente pensando tanto em mercado de trabalho, essas relações, elas estão se transformando inevitavelmente, né? A gente quer queira, a gente quer não, né? Então, como que E aí é curioso que tem uma filósofa que eu admiro muito, que ela fala assim, realmente... pós a Revolução Industrial, onde o homem ele era parte da máquina, né? Então, essa relação do trabalho com um pouco de uma certa alienação, né? E hoje a gente está vendo, através da tecnologia, esses trabalhos serem cada vez mais escassos, e é evidente que a gente vai ver vai viver uma grande problemática social se a gente não pensar em ações conjuntas, porque geralmente esses trabalhos são trabalhos de pessoas que precisam, né, e que estão numa determinada camada da sociedade em maior vulnerabilidade, né? Então, tudo bem, esse trabalho acabou, mas de fato que bom que homens e mulheres não vão fazer o papel de máquinas, né? Então, que eles sejam homens e mulheres, que eles se tornem homens e mulheres. E esse novo processo da educação é justamente nesse olhar, né? Que a gente não seja máquinas, né? Que a gente seja homens e mulheres sujeitos, como o Cauê colocou. Assim. Então, é muito importante pensar também a metodologia ativa como uma metodologia fundamental para o mundo da atualidade que a gente está vivendo, né? Inclusive para a gente pensar e inovar em formas da gente responder a esses desafios, né? A gente está vendo com a pandemia um grande número de desemprego, muitas famílias passando por grandes necessidades, e a gente, todo mundo é responsável por isso, né? Então, como que todos nós, enquanto atores e sujeitos da nossa própria história, vamos dar a nossa pontinha, o nosso papel nesse processo que a gente está vivendo e que a gente ainda vai enfrentar muito nos próximos meses, assim, eu diria até anos. E aí eu só vou fazer um aspas rapidinho para complementar o complemento, que eu acho que a gente, ainda no campo da filosofia, né, vamos filosofar um pouquinho, é legal que esses momentos de crise, não é legal, né, pelo amor de Deus, uma tragédia, uma pandemia, né, a gente passou de mais de 100 mil mortos, mas o que a gente pode pensar a partir daí, né? Que educação é essa que a gente quer? Que educação é essa que a gente tem? Né? Aquelas perguntinhas, para quem serve a educação? Contra quem? A favor de quem? Que assistência social? Que serviço de convivência eu quero? O que eu tenho enquanto serviço de convivência? Né? Porque abre a possibilidade para a gente pensar. Porque a gente vai pensar o como. Tá, eu quero isso. E como que eu vou fazer isso? Né? Eu tenho várias questões com a educação brasileira. Acho que a educação... Eu acabaria com o vestibular. Eu faria várias outras coisas. Mas o que vem aí? Que educação é essa que a gente está pensando? Que educação que a gente precisa? Qual que é a assistência que a gente precisa? No campo filosófico mesmo. Mas, enfim, era só para tentar amarrar um pouquinho também. Na pergunta, falaram sobre as vantagens, né? Eu penso numa coisa clara, assim, uma vantagem para mim muito clara de vida em experiência, assim mesmo, que é a metodologia experiencial dentro dos métodos ativos, né?
de pensar como isso pode tirar um corpo de um estágio de corpo dócil ali para colocar essas pessoas numa atividade muito prática, né? No ano passado, num dos nossos percursos dentro do nosso projeto do Protagonistas, a gente foi até uma comunidade na Zona Norte de São Paulo, uma comunidade que virou uma comunidade sustentável, ecológica, assim. E aí, toda aquela nossa discussão que a gente vinha fazendo sobre território, sobre comunidade, sobre interação, transformação, como entender um problema para conseguir mudar esse problema. Então, trabalhar com um projeto em cima de resolução de problemas, assim, e como que, chegando lá, eu via nos olhos, assim, o sentido, parecia que alguém tinha dado um start, assim, opa, sentido, e aí fez sentido para todo mundo, assim, fez sentido para mim, fez sentido para eles, assim. Então, eles olhavam, aí teve uma hora que o cara usou um termo, assim, tecnologia social, eles lembraram que foi um termo que eles tinham escutado no percurso, assim, eles olharam tecnologia social, olharam para mim, assim, eu, tipo, olha lá, viu, olha lá, tecnologia social, e deles olharem ali e foi fantástico, assim, que eles viram as pessoas trabalhando na comunidade. Então, tudo aquilo que a gente tinha discutido, assim, coletivo, vontade popular, transformação, revolução a partir de comunidade, fez muito sentido ali para eles, e eles falam disso até hoje, assim. Então, quando eles tiveram que entregar o projeto final, foi um grande marco, assim, o ponto forte do projeto foi esse contato de experiência que eles tiveram, prático ali, com o território que a gente foi visitar, com a metodologia da experiência, assim. Eu acredito muito em praxis, né? Em juntar a teoria com prática. Acho que dificilmente uma pessoa, por exemplo, aprende a dirigir um carro sem estar no carro para dirigir. Então, ali fez muito sentido, assim. Eu acho que o CEPAC tem muito disso, assim, dessa parte da experiência, né? Eu, quando converso com a Valéria, a gente olha e fala assim, isso aqui, tipo, é metodologia ativa e a gente só não dava esse nome, mas já acontecia. Você dá acesso, dá acesso a um museu, dá acesso a um teatro, uma coisa desse tipo, e depois dessa experiência você retira dali reflexão, porque eu acho que fazer reflexão depois das experiências, isso é importante. E depois eu acho que quando a gente olha para tudo, a gente fala, a gente já fazia isso, mas agora, implementando de fato questões da metodologia, a gente pode fazer isso de um jeito muito melhor, assim, né? Então, é só para contribuir com a discussão. Assim. Perfeito. Esse ponto que você trouxe, Vitor, é fundamental. E eu trabalho muito isso com os educadoras também do Estado de São Paulo, que às vezes a gente fala de inovação, de metodologia ativa, de processo de transformação, mas na verdade, muitas vezes não. Eles já fazem isso, né? E aí pegar essas experiências, que podem até ser experiências isoladas, mas que são experiências que têm o seu valor, e trazer à luz, né, de olha, essa perspectiva aqui ela é importante dentro da metodologia ativa. Então, você, educador e educadora, começa a perceber que você, de alguma forma, já faz isso, né? Tanto que a gente fala de inovação, mas temos pensadores aí, como você colocou, Paulo Freire, que já falam disso há muito tempo, né? Aí, se a gente for ainda mais lá para trás, a gente tem Sócrates. Então, é de inovação, mas, na verdade, já estamos falando disso há muito tempo, né? Porque tá no DNA da humanidade. E a gente não pode negar esse processo de ser esse agente, né? Dentro do nosso ambiente, da nossa comunidade, enfim. Então, acho que esse ponto que você trouxe é bem importante. De alguma forma, isso já é feito, né? A gente só precisa saber olhar para isso, potencializar isso e valorizar isso também. Uhum. Acho que é isso. A gente recebeu uma pergunta aqui e eu vou linkar essa pergunta com a outra pergunta porque eu acho que vai dar certo, vai dar bom. A questão eu queria que a gente, os três aqui, a gente contasse um pouco de experiências que tivemos, pode ser positiva ou negativa, mas de colocar ali a metodologia em prática e junto com isso responder na questão de qual é o maior desafio para colocar a metodologia em prática e para inovar. Qual que é o maior desafio para inovar? E nossas experiências, aí cada um conta uma ou duas, fiquem à vontade. Tá bom? Tá. Olha aquele silêncio, né? Quem vai falar? Vai lá. Posso começar, Estelinha? Claro. Então, vou voltar um pouquinho lá para o Vismara. O Vismara ele entregou um folhetinho para mim,
quando eu tinha 17 anos, quando eu era estudante de História. Provavelmente o Vitor recebeu esse folhetinho. E Acho aí, que eu perdi o meu. Eu perdi no dia. mas no folhetinho tinha várias dicas, tipo, pensar a sua aula numa. Vou pegar o exemplo que eu peguei, um debate. Aí eu falei, puta, debate, legal. Aula, debate, ok, vamos lá. E aí eu passei a criar um sisteminha de tribunal em sala de aula. Né? Então eu montei um tribunalzinho para discutir coisas com os jovens. Então, tentando dar um exemplo de uma metodologia ativa que na época eu também não sabia que tinha esse nome, não sabia que era isso que eu estava fazendo, eu só estava fazendo. E aí eu montava, era isso, eu falava um pouquinho com eles, né? Ó, tá aqui, gente, o tema é esse, vamos falar sobre a redução da maioridade penal. A gente vai votar aqui a redução da maioridade penal. E aí a gente separava as turmas, né? Advogados contra, a favor, júri, todo mundo tinha um papel no processo, e eu era o que menos falava. Né? Então, esse é um exemplo, eu montava um tribunal, aí eles votavam, no final a gente votava, tinha um tempo no final para discutir sobre a prática que a gente viveu, e aí eu já queria fazer um link com qual que é uma dificuldade, né? As pessoas não estão habituadas. Então, logo que eu entrei no CEPAC como educador de cidadania, uma das dificuldades que eu tinha era, putz, e o debate, vamos gerar debate. Para as pessoas saírem desse lugar da inércia também, do papel passivo. Então, demorou aí algumas semanas para a galera se habituar com as metodologias que eu estava usando, né? E começar a, de fato, se apropriar, ser um pouco mais ativa, falar, discutir, debater. Então, acho que o primeiro problema é enfrentar essa estrutura que você já comentou, né? Mas isso vai muito da disposição interna. Você, dentro de si, você consegue dar uma resolvida. E trazendo um outro exemplo, que eu acho que é bem bacana, de metodologia experiencial, foi o Sarau Cultural de Paz do ano passado, né? Então, eu queria comentar muito desse sarau, porque eu acho que foi uma experiência, assim, única, né? Então, a gente desenvolve esse sarau, o CEPAC desenvolve esse sarau anualmente, e ano passado a proposta era, né, realizar com todos os CRAS, CREAS, com a FATEC, com as organizações, e aí eu parti para os CRAS para fazer a oficina de poesia, e a galera, a equipe do CEPAC, dentro do CEPAC, começou a fazer o processo também. E eu lembro de uma situação, para ilustrar o quanto é louco essa questão do experiencial, que foi um debate sobre que música que a gente vai cantar. E aí teve todo um chabu na organização, porque era uma música, aí não podia uma música, aí os moleques se fecharam, não, mas por quê, não sei o quê, vamos conversar, e conversa, e conversa, e conversa, e eles, tá? Eles fizeram isso, eles se apropriaram, o Vitor ali estava com a Júlia ensaiando, e a molecada foi e interviu e viveu, e no dia estava lá tocando. A molecada dos CRAS, eu fui fazer oficinas de metodologia ativa e poesia nos CRAS, então eu fiz lá tal. A molecada produziu as poesias e no dia do sarau eles estavam lá autografando, estavam vendo os seus nomes. Então, olha que experiência doida, né? Eles fizeram uma formação, eles escreveram uma poesia, eles assistiram, eles foram no sarau, declamaram, viram o livro e assinaram o livro autografado. Então, pensa na cabeça desse jovem, todo esse caminho, né? E isso ilustra um pouquinho da metodologia experiencial, eles experimentaram o que a gente estava propondo ali. Então, acho que o primeiro desafio, como eu comentei, é essa questão de lidar com o que está posto, né? A gente tem que quebrar de uma certa forma, e talvez os mecanismos híbridos ajudem na inovação, né? Como a Estela colocou. Eu acho que é isso, acho que vale primeiro essa questão de estrutura, né? Existe uma estrutura maior que coloca um jeito de se fazer. E aí depois a gente vai ter que lidar com outras estruturas, seja uma organização, seja a instituição em si que você está, você vai ter que conversar com o coordenador, conversar com a equipe. Acho que também a gente vai esbarrar um pouquinho nesse campo institucional também, que pode ser um campo potente, pode ser um campo que vai dificultar ali. Acho que são essas as dificuldades. O que eu percebo, assim, de uma experiência prática, né, um dos projetos que eu trabalho atualmente, né, que vocês também conhecem aí no CEPAC, ele chama Pense Grande,
que é um projeto de educação empreendedora. Essa frente que a gente está trabalhando hoje é a frente, né, de formação para formadores, então a gente está trabalhando diretamente de formação da metodologia, que é uma metodologia ativa, com foco em empreendedorismo de impacto social, para educadores e educadoras do ensino técnico do estado de São Paulo. E aí, trazendo uma experiência prática desse desafio, foi que um professor veio, né, numa mentoria que a gente estava desenvolvendo sobre a metodologia e falou assim, olha, a gente está ouvindo muito sobre BNCC, sobre desenvolver habilidades socioemocionais nos jovens, eu acho isso muito importante. Mas ele virou para mim e falou assim, mas Estela, eu não tenho habilidade socioemocional bem desenvolvida. Como eu vou desenvolver isso com o meu estudante? Então, eu volto para o ponto de que o principal desafio é promover essa transformação dentro, seja da gente ou dentro de uma organização, antes da gente querer aplicar ela para fora. Então, acho que talvez o maior desafio que a gente tenha hoje é promover para esses, né, educadores, esses servidores que estão trabalhando com a política pública de educação e de assistência ali na ponta, essa autotransformação, né? Então, individual, num processo de conseguir ser capaz de passar isso para uma outra pessoa, né? Porque a gente está falando de relações humanas, e isso é muito importante. Então, eu vejo como uma experiência prática, assim, isso que eu vivi como um dos grandes desafios para a gente implementar a metodologia ativa, assim. Não que seja um desafio no sentido de ser um empecilho, porque eu acho que isso foi muito produtivo e gerou grande valor, né? Inclusive para a vida desse educador. Mas é um ponto a ser observado e também trazendo um pouco da experiência do laboratório aí no CEPAC, né? Como eu já mencionei, que a gente começou a perceber dentro do laboratório das experiências de que essa conexão, esse vínculo não estava tão fortalecido dentro e que precisava ser para fortalecer o vínculo com as famílias, dos beneficiários dos programas e dos jovens. Então, acho que esse, para mim, eu acho que é o ponto que eu vejo hoje, visualizo como fundamental. E também uma última experiência, uma experiência também recente, que a gente vem desenvolvendo uma solução para a área da saúde pública no Brasil, agora mais especificamente no Rio Grande do Sul, e aí a gente passou por uma escuta desses servidores da saúde, de saber se o ambiente, né, dos hospitais e das UBS de pronto atendimento era propício a essa relação, esse relacionamento, essa escuta com o usuário das políticas, né? E aí, o que apareceu, assim, unanimemente, todas as escutas, e depois eu fui pesquisar, tem muitas pesquisas que colocam a lente nesse sentido, é que o relacionamento entre as equipes dentro do ambiente da política pública de saúde, ele não é fluido e você não consegue ter um ambiente tranquilo para inovar e para co-criar soluções, novos serviços, redesenhos para esse usuário, né? E aí a gente está falando de metodologia ativa, porque a gente está falando de design thinking, né? Como que a gente usa o design thinking através do Human Centered Design, né? Para quem não conhece, o Human Centered Design é o design centrado no ser humano, que tem a sua essência no design thinking, mas que é utilizado para a gente promover soluções, né? Fazer submergir soluções que tenham como centralidade o ser humano, né? E quando a gente fala de política pública de saúde, de educação, a gente tem como centralidade as necessidades do ser humano e a gente precisa olhar para isso, assim. Então, sempre eu acho que o desafio, quando a gente está falando de aplicar as metodologias ativas, pensando no cenário atual e das experiências que eu estou tendo em campo, vai muito no sentido de mudança organizacional, mudança de postura e de abertura, né? E aí, para a gente ter abertura, a gente precisa estar vulnerável, e aí é o que é mais difícil hoje. Acho que para todos nós, né? Não é só... Chegou uma pergunta aqui, com carinha de Valéria. Vou ler aqui para vocês. Eu não preciso nem perguntar. Na educação, o caminho é o conhecimento. Mas na política de ciência social, o que as metodologias ativas podem entregar? Conhecimento também? Posso começar essa aí? Essa eu também quero depois, hein? Vai lá. Primeiro, que eu vou começar problematizando que a educação não deveria entregar só conhecimento, né? Então, começa daí. Acho que educação, a escola poderia ser muito mais
né? Mas a política pública é essa. Quando a gente, o que a metodologia ativa pode entregar na assistência é conhecimento também, porque a gente está discutindo garantia de direitos, e é um debate muito grande na assistência social, né? O que é da assistência, o que é da saúde, o que é da educação, o que é da segurança, né? Enfim, tem um debate muito grande sobre isso, eu não vou me prolongar, vou colocar aqui o meu olhar. Eu acho que quando a gente discute garantia de direitos, é garantia de direitos no global, assim, se a gente precisar mexer com a educação, vai mexer com a educação. Se essa é a vulnerabilidade, se esse é a violência que está sendo cometida, se esse é o direito que não está sendo acessado, é isso que a gente tem que entregar. Não a educação em si, mas quais os caminhos. Eu acho que a metodologia ativa, ela esbarra aí. Ela pode abrir caminhos, né? Ela pode mostrar caminhos. Eu vou voltar lá atrás, a autogestão, quando você tem a autoconsciência, a autodescrição, enfim. Então, acho que a metodologia ativa, ela vem nessa função autonomia, nessa função responsabilidade social. Acho que vai um pouquinho para aí, né? Então, isso para o jovem que está recebendo. Para o educador, tem outras coisas que a metodologia ativa vai entregar, né, quando o educador na assistência se propõe a mexer com isso. Eu acho que tem duas coisas, só vou pontuar rapidinho, Vi. Né, quando a gente está na assistência, né, o educador, o profissional, tem duas coisinhas que acho que a metodologia ativa abre para a gente pensar, que é justamente essa responsabilidade social e a identidade profissional, né. Tá, eu não sou educador, eu não sou professor de escola, eu sou educador social. E que identidade é essa? O que é o educador social? Eu acho que tem um monte de gente que trabalha como educador social e nunca se perguntou o que é ser educador social. É ser professor? E aí a gente traz uma coisa que é da escola para assistência, e aí sim começa a esbarrar as coisas. Então, acho que, enquanto profissional, enquanto educador social, quais são as minhas competências técnico-pedagógicas? Eu acho que a metodologia ativa entrega isso para o educador. E, do outro lado, qual que é o meu compromisso ético-político? Para o educador. Para o jovem, para quem está, o aluno, acho que entrega esse caminho da autonomia, da autogestão, e a gente pode viabilizar a garantia de direitos, que é o que que é a força motriz da assistência social, garantia de direitos. Acho que é um pouco isso. Até fiquei com calor depois dessa fala, pelo amor de Deus. Tu quer falar antes? Eu falo? Pode falar, Vitor. Tá. Fala aí. Eu pensei, pegando aí um gancho da fala do Cá, na questão do que tem a nossa tipificação mesmo da assistência social, direito de ser. Como que a gente vai pensar no direito de ser camuflando socialmente, né? Negando direitos, tornando esses processos invisíveis, né? Eu sou da linha da história cultural e da história das pessoas, então eu acho que para garantir que esse processo de invisibilidade acabe, a gente tem que criar espaços de direito de ser, lugar de fala, sabe? Então, nisso eu penso como é crucial dentro do nosso trabalho a metodologia do grupo, não só a metodologia ativa no sentido individual, mas trabalhar em grupo, trabalhar questões densas em grupo, facilitar processos em grupo, facilitar um ambiente propício à democracia, um ambiente propício para que as pessoas possam falar de forma legítima aquilo que elas acreditam, aquilo que elas pensam, que elas possam entregar aquilo que elas são. Então, eu penso assim, tem duas questões ali na tipificação que é muito da metodologia ativa, que é da nossa tipificação antiga da assistência, participação e direito de ser. Então, para mim, tem uma conexão muito profunda e é importante a gente olhar para esses sentidos assim de começar, de fato, com responsabilidade, aplicar isso com muito estudo, com muito coração aberto, como a Estela gosta de falar, mas eu vejo muito dessas questões, assim, não consigo pensar o direito de ser sem o direito de fala, o direito de ser sem o direito de garantir acesso a experiências, e aí, senão a gente vai sempre esbarrar numa questão estrutural e a gente vai esbarrar na negação do outro, seja no ouvir, seja até do enxergar, porque aquele sujeito que está oprimido pela sociedade, ele passa batido, às vezes a gente não enxerga, porque ele passa por vários processos de violência. Assim. Então, eu acho que
desse ponto, a gente vai além mesmo do conceito de educação, dá para ir num conceito etimológico de educação, mas num conceito mesmo do direito de ser pessoa, né? Acho que é um pouco isso, assim. Vitor, você já adiantou a minha fala, então... Ai, meu Deus, spoiler! Você trouxe a essência da coisa, então eu vou complementar, na verdade, a sua fala com a prática disso, né? Porque o ferramental fornece, né, esse ambiente. Então, que ferramenta que a gente pode pensar? Como eu mencionei da experiência na área da saúde, é a mesma coisa quando a gente pensa na área da assistência, né? Como que a gente promove esse processo de escuta? Existem ferramentas específicas para você escutar ativamente determinados grupos, né? Então, você tem esse arcabouço ferramental para te dar base para você conseguir implementar isso dentro da área da assistência social, como foi direcionada a pergunta. E aí, pensando no design centrado no ser humano e na assistência social, é como que a gente desenha processos e serviços que estejam completamente aderentes às necessidades desses beneficiários, né? E aí, essa ferramenta de design thinking, de human centered design, fornece essa possibilidade de criar e redesenhar esses serviços, porque às vezes a gente acha que está tudo ótimo, né? Na perspectiva técnica, política, da política pública em si. Mas se a gente não tem um corpo, né, de inovação e de teste e erro, né, que vem muito também no processo do design thinking, de você se permitir ao erro e tentar trazer serviços ainda mais aderentes a essas reais necessidades, né, que estejam cada vez mais próximas desse processo de participação, de que vai gerar valor efetivo. E aí eu vou trazer o significado de inovação na lente do Human Centered Design, né? No Human Centered Design, inovação é valor percebido. Então, geralmente, quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em aparatos tecnológicos que podem ter, né, inclusos nisso, né? Um valor percebido a partir de algo tecnológico. Mas, às vezes, uma determinada mudança muito pontual, específica, que às vezes pode ser uma mudança mínima, gera um valor tão grande para aquele beneficiário que isso é inovação na lente do Human Centered Design. Então, se a gente começa a perceber que a inovação ela também podem ser pequenas transformações, a gente deixa de achar que precisa criar grandes coisas novas e isso... Não, a gente precisa apenas gerar mais valor para aquele beneficiário, seja ele um estudante, seja ele um familiar, né, de uma determinada comunidade, e, enfim, acho que esse é o ponto para complementar a sua fala. Assim, a gente tem ferramentas para isso. Eu vejo muito isso sendo colocado em prática, assim, principalmente depois do treinamento. Sou muito grato àquele treinamento. Isso sendo aplicado, inclusive, em reuniões de família pela equipe técnica, assim, de assistentes sociais e psicólogos, assim, de fazer o Word Café, fazer ali um circuito de debate gamificado e com design thinking, assim, de colocar as pessoas para pensar e trazer ali depois as pessoas para falarem sobre isso, assim. Então, eu entrei no CEPAC em 2018, lembro daquele formato de reunião ali, a galera sentada nas cadeiras, que lembrava até um pouco igreja, com todo respeito. Então, as pessoas sentadas ali, e ali um momento de fala, que é um momento de fala importante, mas, né, quantas pessoas devem sair dali pipocando, querendo falar, né? Que eu sou muito assim, eu tava vendo o Cauê ali, o Cauê tava quase pulando da cadeira, então é muito assim do corpo falando e tal. E eu lembro como isso já foi se modificando, assim, agora usando o Zoom, até no Zoom, aplicando essas coisas no Zoom. Vamos separar aqui grupos, tal, grupo aqui, e aí tal galera aqui vai discutir isso nesse grupo, e a galera aqui vai discutir, e os familiares discutindo tudo isso depois, assim, vídeo chamado e tudo mais. Então, acho que é muito nesse sentido. Assim, eu vejo muita relação entre essas metodologias e o campo da assistência, assim, sabe? Ver o processo depois e como os pais indo falar, nossa, essa reunião foi tão legal, foi produtiva, sabe? E separar ali em grupos, depois juntar e, vamos contar um tempo aqui, cada um vai ficar com um tema, passou esse tema aqui, agora é outro tema. Então, assim, de coisas que a gente foi aprendendo e foi aplicando mesmo. E eu vi muita vantagem mesmo. Assim. Muito bom. E legal dessa sua fala, assim, também para complementar ainda mais, né? Quando a gente pensa nessa perspectiva
mais temática, né? Então, área da educação, área da assistência. Quando a gente está falando dessas metodologias, a gente está falando de relações humanas, né? E as relações humanas estão em todas as políticas públicas. Por isso que eu, inclusive, mencionei saúde, mencionei educação, a gente está falando da assistência, e a gente pode falar de inúmeras outras, segurança pública, vai ter uma grande potência, né, no uso dessas metodologias, nesses processos, porque a gente está falando de aprimoramento das políticas, a gente está falando de escuta ativa, a gente está falando de identificar as reais necessidades que precisam de soluções, né? A gente não tem como criar... Gente com ideias geniais, eu tenho certeza que tem um monte agora de ideias que realmente impactam positivamente a vida das pessoas ou de um determinado público, é algo que gera ainda mais valor, acredito, né? É isso, assim, eu gosto muito de um termo que é nietzschiano, que o Cauê conhece muito, que eu falo sempre disso para ele, mas de como as dificuldades vão dar abertura para que vontades de potência sejam colocadas diante das situações. Então, assim, a dificuldade sobre algo, ali um cenário completamente negativo, ele pode dar abertura para que a gente faça da necessidade disso algo positivo, ou crie saídas criativas para as necessidades, né, para tentar cuidar dessas demandas e pensar nessas inovações. Gente, voou demais, passou voando demais. Foi rápido mesmo. Como sempre, né? Até nos nossos almoços lá na formação, a gente ficava tendo papo. É isso. Caramba. Se não estivéssemos em quarentena, ia sugerir que esse debate continuasse depois, inclusive. Gente, eu vou pedir para que cada um faça uma fala, então, pensando aí qual que é o cenário futuro, cenário presente, futuro, para essas metodologias, assim, o que a gente pode esperar em relação a chegada dessas metodologias, da absorção dessas metodologias, né, por N espaços, ou por vocês mesmos, assim, no que vocês estão pensando em relação ao trabalho com elas. E aí, vamos lá, a gente dá uma trocada aqui e depois a gente encerra, tá bom? Show. Começa aí, Cauê. Vai lá, cá. Eu acho que o presente e futuro, né, das metodologias. Eu acho que hoje a pandemia tem uma questão social, né, de classe, de uma questão econômica no quesito tecnologia, né, mas a pandemia deu uma acelerada no processo que já estava vindo acontecendo na educação, principalmente, que é essa questão do ensino à distância, das metodologias híbridas, né. Então, acho que uma das coisas que já está acontecendo e que vai acontecer cada vez mais é esse espaço híbrido, né, que é um meio do caminho entre o tradicional e o inovador, né, ele vai começar a aparecer um pouco mais, né, antes a gente não tinha tanto utilização desses mecanismos. O que é esses espaços híbridos, né? É onde o jovem, numa parte do momento da formação dele, ele vai estar na sala de aula, outro ele vai estar circulando no laboratório de informática, outro ele vai estar no campo, vai estar fazendo uma vivência experimental, enfim. Então, acho que as metodologias híbridas, no curto e médio prazo, elas vão ganhar bastante espaço, e eu espero, né, vamos falar de utopia, né, que entre um ministro da educação, né, qualificado e, enfim, que a gente possa pensar em recursos para garantir os acessos para que essa metodologia ela realmente seja aplicada, né. Porque a gente não pode, não é o momento de voltar para a sala de aula, não é o momento de voltar presencialmente, mas a gente tem que pensar no que fazer. O que me angustia é que, né, a nível federal a gente não está pensando, a gente vê os professores se matando, a gente vê um monte de gente se matando, mas a política pública não anda. Então eu vejo com otimismo, acho que as coisas vão mudar, as metodologias vão chegar, olha essa live que a gente está fazendo, né, existem vários outros lugares ofertando cursos, ofertando formações, então acho que são termos que estão começando a circular mais na sociedade, né? Eram termos, eu não conhecia na minha formação, então isso tem 10 anos, agora os termos estão chegando, e conforme os termos circulam, as coisas podem começar a mudar. Então acho que
é um pouco disso, elas estão entrando, estão chegando enquanto episteme, enquanto conhecimento na caixinha ali, porque já acontecia, a gente, Sócrates já fazia como a Estela colocou. Então, acho que eu vejo um pouco isso. E acho que era isso a pergunta, né? Presente e futuro? Era isso, assim. Então, tá bom, então vamos. Bom, E acho que desculpa, Cauê. uma dica que faz parte do trabalho do educador, qualquer educador, o estudo. Faz parte, tá na descrição do job. A gente tem que se aprimorar teoricamente falando, né? Então, acho que como que a gente vai pensar um processo ativo, uma metodologia ativa para o jovem, se nós não fazemos com a gente também, né? Enquanto procura, quero saber, preciso me instigar, preciso, né, inovar, então começa com a gente, enquanto educador, querer fazer diferente. Curiosidade, mano. Curiosidade e estudo. Tem que estudar, não tem jeito. E praticar. Pronto, falei. Olha, eu vou ser muito sucinta do que eu acredito que as metodologias ativas podem nos proporcionar pensando presente e futuro. Eu acho que a grande oportunidade é colocar na centralidade de todas as coisas o ser humano. E quando eu falo isso, a gente, né, como eu já falei de uma ferramenta específica, como o Human Centered Design, é que não que as outras coisas não tenham o seu valor, elas têm. Mas eu acho que tanto a pandemia quanto as transformações tecnológicas que a gente vem vivendo nos mostram da necessidade de que tá mais do que na hora da gente ter como centralidade o ser humano, né? Em todas as relações, em todas as áreas, em todos os campos. Então, eu acho que a metodologia ativa, ela traz essa oportunidade e ferramental para a gente alcançar isso, porque o ferramental também é muito importante. Então, é isso. É isso, gente. Quero agradecer a presença, por vocês terem topado participar. Assim, é muito importante para a gente esse processo de construção coletiva. A gente está muito nessa pegada de absorver e de estudar. É um processo bem longo. Eu acho que a equipe em si é uma equipe que costuma estudar bastante, assim, e trazendo e tentar aprimorar, né, os conceitos das formações que a gente passa. Então, eu quero agradecer muito, muito. Passou voando, assim, tipo, eu queria abordar muito mais com vocês, mas ao mesmo tempo acho que o debate ele foi fluido, né? A gente foi construindo juntos e tal. Espero que o pessoal que viu de casa tenha gostado. Quero agradecer imensamente. Um beijo. Cá, vocês querem falar mais alguma coisa para encerrar? É isso. É isso. Gente, muito, muito, muito obrigado. Beijo. Obrigada, até a próxima. gente. E a gente se Obrigada vê a por todo aí. mundo que participou também. Um abraço. Gente, Qualquer coisa, a gente tá junto. É isso.